Tá bom, Zé. Olá, como vão todos? Estamos aqui novamente no nosso bate-papo aos tio Z. Temos o prazer de convidar o professor Marcel Neumann, que ele é um colega muito querido, formado em administração, tem pós-graduação em marketing, mestrado em saúde e meio ambiente, trabalha há mais de 15 anos com palestras motivacionais e, desde 2014, atua em projetos da terceira idade e em ONGs, ILPIs, hospitais e prefeituras. Então, temos aqui um profissional com grande experiência que vai trazer para vocês, ele já vai falar um assunto muito importante que nós temos conversado muito com as cuidadoras, com as pessoas que trabalham com o cuidador, e é um tema muito diferente, né? O enfoque dele é diferente. O tema, como base, é a postura social, uma questão de valor em relação à presença do cuidador dentro das casas onde ele trabalha e no relacionamento com a pessoa que ele cuida e com a família que está presente ou com as pessoas que moram na casa. Então, professor, Marcel, fala para nós o que é que o senhor quis dizer com postura social. Defina aí, dentro desse nosso âmbito do cuidado, do idoso, do cuidador. Obrigado, pessoal. Mais uma vez, eu quero agradecer a oportunidade de poder colocar algumas palavras, a gente aprender um pouquinho. Eu também aprendo quando sempre tem uma discussão, um estudo de caso. E eu queria, então, compartilhar, desculpe, compartilhar um pouquinho sobre esse tema, postura social. E a postura social focada, como nós estamos falando, com cuidadoras, com enfermeiras, é uma questão um pouquinho delicada. É, a postura social nada mais é do que um comportamento, é uma atitude. Até existe uma definição que vem do latim, que diz o seguinte, que postura quer dizer positio, né? Seria uma palavra mais próxima, e quer dizer atitude, que vem do latim, quer dizer uma situação perante uma pessoa, perante um grupo, como essa pessoa se comporta. Se nós colocarmos a palavra social, que é um adjetivo, se eu conseguir unir postura social, eu vou ter, então, um tema bem abrangente que seria o comportamento, seria o respeito à conduta perante a sociedade, perante um outro ser humano, um olhar específico desta pessoa perante um outro. E postura nada mais é do que uma atitude que nós dizemos que deve ser correta, uma atitude ética. Essa posição que nós estamos falando, ela se enquadra perfeitamente para uma cuidadora, para uma enfermeira, para um médico, para um assistente, que seja. E hoje é muito importante, nós temos visto aí a sociedade tem um pensamento um pouquinho mais diferenciado que alguns anos atrás. Hoje se valoriza muito a questão de transparência do governo, a gente vê, por exemplo, a questão do meio ambiente, a gente vê, por exemplo, as questões relacionadas a gastos, a comportamentos, a corrupção. Então, hoje a sociedade está muito mais rígida, muito mais definida exatamente o que ela quer. Existe uma mudança muito grande hoje em relação a essa questão de uma postura social correta, harmônica e idônea. Eu sei que postura social, se a gente conversar, se a gente discutir isso em grupos, ela não tem nada a ver com questão econômica, não tem nada a ver com valores monetários. Postura social também não tem nada a ver com formação acadêmica, não tem nada a ver com status da pessoa, não tem nada a ver com liderança, com agressividade, com empenho. Postura social nada mais é do que um comportamento, é uma atitude, uma relação entre duas pessoas de uma maneira um pouquinho mais harmônica, mais sensata. Isso quer dizer postura social.
E nós temos visto também que as enfermeiras, as cuidadoras, toda pessoa que mexe com a área de saúde, ela tem que ter um certo cuidado, uma habilidade, porque ela está se relacionando com outro ser humano. Existe essa relação hoje é muito importante. Eu queria, então, frisar no dia de hoje como nós devemos agir, como nós devemos, eu também me incluo nessa, como nós devemos ter essa postura correta, idônea, harmônica, que possa dar realmente um ambiente mais tranquilo. E até Zé, eu queria comentar um caso que aconteceu um ano passado com uma pessoa, um caso real que eu participei, e eu queria também até uma opinião de vocês, se isso é válido ou não, se existe essa possibilidade. Eu vou então contar um pouquinho e com isso a gente possa aprender, possa ter essa experiência também adquirida, com isso, às vezes, direcionar um pouquinho o nosso comportamento. É o seguinte, há uns anos, há um ano atrás, mais ou menos, uma pessoa, eu até posso falar o nome, Dona Joana, é uma pessoa de idade, 86 anos, ela mora sozinha, ela tem uma cuidadora, né? Ela sempre precisou de alguém para cozinhar, para arrumar cama, ajudar na medicação, ajudar no dia a dia. E essa dona Joana, ela estava se comportando muito bem, não tinha nenhum problema, lógico, dentro dos limites de uma pessoa de terceira idade, pessoa idosa, e a cuidadora dela, posso também falar o nome, dona Nair, ela estava sempre ajudando, acompanhando. Um belo dia, essa dona Joana resolveu tomar um café da manhã mais cedo. Então, ela acordou toda disposta, foi até a cozinha, desculpa, foi até a cozinha, ela resolveu fazer um café, tomar aquele café quentinho de manhã cedo, e quando ela entrou na cozinha, não sei se estava molhado, eu até perguntei o que aconteceu, ela escorregou, não sei, até pode ser o chinelo, eu não sei o que foi que aconteceu, ela caiu sentada, aí rapidamente essa cuidadora levantou, essa dona Joana, ajeitou um pouquinho, estava com um pouco de dor, mas foi para a cama deitar um pouquinho, estava com um pouco de dores, etc. Dona Naira, a cuidadora, até ofereceu uma bolsa de água quente, ofereceu uma toalha molhada, um comprimidozinho para dor, e com isso resolveu o seu problema. A grande questão foi no dia seguinte, de manhã cedo. Essa senhora acordou, ela estava morrendo de dor, estava realmente muito incomodada. O que fazer? Que não parava de doer, não tinha jeito. Ela chamou a cuidadora, a dona Anaí correu até o quarto. Pois não, dona Joana, que posso lhe ajudar? Por favor, me ligue para a farmácia aqui da esquina, peça para o seu José me dar uma injeção para parar essa dor, que não estou aguentando de dor. Mas, dona Joana, por favor, me liga agora, eu preciso, está me doendo muito. Dona Naira, cuidadora, obedecendo ordens, ligou para a farmácia, o seu José atendeu e ele recomendou tomar Diprospan, não esqueça esse remédio, Diprospan. É injetável, em 10, 15 minutos a dor é aliviada. Ótimo. Dona Joana, ele já está vindo, falou Dona Ney, já está chegando. Chegou o farmacêutico, aplicou a injeção e, finalmente, né, as dores aliviaram. Meia hora depois, Dona Joana começou a ficar tonta, começou a ter tonturas, começou a ter um mal-estar, falta de ar, estava dando até palpitação. A Dona Naira, cuidadora, ficou nervosa, não sabia o que fazer, e agora, ela ligou para um dos filhos que morava perto, ele correu para lá, viu a situação, pegou essa senhora e levou rapidamente para o hospital, levou para o pronto-socorro, ela foi rapidamente atendida, e levou a maior bronca do médico plantonista. Não se dá essa injeção, ela é anti-inflamatória, ela é analgésica, ótimo, mas ela tem corticoides, ela tem ela não pode ser dada sem uma prescrição médica. Isso, inclusive, em jejum, ela pode dar palpitação, tremores, pode dar tontura, pode desmaiar, pode até complicar a situação dela. Quem mandou dar essa injeção? A situação ficou muito chata, voltaram para casa, não tinha mais nenhum problema, passou, fez um alívio.
mas a questão foi colocada na mesa. Por que Dona Naira, cuidadora, resolveu atender às ordens da paciente? Por que que ela resolveu? Então, eu queria discutir um pouquinho, queria ter opinião, se ela Hum. realmente ela é uma funcionária, ela é uma pessoa que estava cumprindo ordens, ela teve o cuidado de ajudar a pessoa, mas ao mesmo tempo pôs em risco, devia ter ligado para o médico, devia ter ligado para o familiar, não devia ter ligado, não devia ter atendido, devia ter contornado a situação, mas aconteceu, foi o fato, não teve mais nenhuma sequela, nada. Mas esse pequeno detalhe, como nós podemos evitar ou aprender com esse exemplo? Isso que eu queria discutir um pouquinho, e isso realmente é o tema do nosso bate-papo de hoje. Pois Não sei é. se alguém queria comentar, por favor, Zela. Então, eu penso que é um caso que eu acredito que não é incomum, deve ser bastante comum acontecer, acontecerem fatos semelhantes, né? Aqui tem duas questões importantes, né? Existe um vínculo muito grande, me parece, da cuidadora ou da pessoa que toma conta, eu não sei se ela toma conta da casa também, se ela também tem uma função de doméstica. Não sei quantos anos que elas já estão juntas nessa empreitada, a pessoa que toma conta e a senhora, né? O que ficou claro aqui é que a pessoa é uma pessoa que merece uma atenção especial, né? Quem cuida de pessoas idosas sabe que deve acompanhar os movimentos da pessoa o mais próximo possível. É difícil? É. Por quê? Por conta justamente de qualquer intercorrência. Levantou pela manhã, levantou, sentou na cama, ou levantou rapidamente, deu tonteira. Quem é que está ali para ver se ela ficou tonta? Foi tomar os remédios da manhã antes de levantar em jejum. Quem está ao lado da pessoa para ver qual é a série de remédios administrados na sua posologia adequada e poder acompanhar o beber a água para ver se não engasgou. Então, cuidados que exigem a proximidade do cuidador, sabendo que a pessoa cada vez mais precisa de ser olhada. Quando ela está com uma autonomia maior, e talvez foi essa transição, de achar que não precisa ficar ali tão atento a este cuidado. Então, poder percebendo que conforme vão surgindo mais dependências, mais dificuldades, exige uma presença maior da pessoa que está ao lado. Pode ser uma família, pode ser um filho que mora junto, pode ser um enfermeiro, um cuidador, empregada, não importa. Mas já é alguma coisa que chama atenção pela necessidade de estar muito mais próximo do que deveria. Tipo, você foi ao banho, quem acompanhou no banho? Quem que saiu, acordou? Onde que ela estava? Então, eu penso assim, que é uma percepção da transformação do status da pessoa, primeiro, né? E depois, conforme vai surgindo essa demanda maior, é uma preocupação tanto da senhora que está ali para receber o cuidado, quanto das pessoas que estão próximas, filhos, amigos e parentes, serem assim, pelo menos comunicados de que está havendo essas mudanças. Olha, ela não está mais podendo fazer isso sozinha, eu tenho que ficar aqui perto, tenho que ajudar a botar a roupa, tem que ajudar a secar. Então, tem uma série de coisas que vão acontecendo na intimidade de quem fica ao lado do idoso, que assim, seria muito prudente conversar com todos que estão ao redor. Por quê? Porque as pessoas também vão ficar alertas para qualquer tipo de necessidade, tipo, senhora caiu. Então, a pessoa, filhos e cuidadores, teoricamente, deveriam ser orientados
de que quedas merecem levar para um pronto-socorro, para saber se houve alguma fratura, se houve alguma lesão, se houve uma torção. Não é algo para ficar em casa. Aí eu sei que há uma dificuldade da própria pessoa dizer: não, não precisa, não aconteceu nada. Eu caí, mas está tudo bem. Não, não é verdade. Não está tudo bem. Primeiro, porque ela precisa saber o que ela vai fazer, se ela tem que ser medicada, se ela tem que ser tratada, se ela tem que ser internada. Então, isso só tem sentido se o cuidador fica antenado com aquelas pessoas que estão ao redor. Tipo, a dona, qual é o nome dela? A senhora, Joana. Dona Joana. Joana caiu. Alô? Olha, ou filho, ou filha, ou vizinho, me ajuda aqui para ver o que eu vou fazer. E justamente esse é o lugar que nós, como empresa Austil Z, temos para orientar essas pessoas, tanto a pessoa que toma conta quanto o familiar, a saber que quando houverem quedas, você tem que tomar providência. Um, dois, três, quatro, cinco. Primeira, ligar para todos. Segunda, levar para um atendimento ambulatorial, médico, que seja. Terceiro, trazer para ver qual é a melhor. Aí cuidar, né? Porque é um tratamento qualquer, ou o que seja. Então, essa situação do autônomo, deixa que eu resolvo sozinho, isso não é uma questão, eu acredito que não é uma questão ética, é uma questão de poder entender que a responsabilidade, eu acho que E entra aí no seu assunto, a responsabilidade de quem cuida é muito maior do que se pensa. Não é só eu estou de acordo com aquilo que está acontecendo. Eu tenho que ir além, porque eu sei que uma pessoa que se machuca, toma medicação errada, ou então não pode, sem querer, se engasgar, ou pode comer alguma coisa que faz mal, eu tenho que pedir ajuda. Então, é algo que tem que ser orientado. E isso é um princípio. Tem pessoas que têm essa, vamos dizer assim, espontaneidade. Não, eu tenho que resolver. A senhora vai me desculpar, mas eu tenho que ligar para o seu filho. A senhora vai me desculpar, eu tenho que ligar para o seu médico. A pessoa se sente não sozinha. Ela tem que buscar sempre uma rede de suporte. Isso é uma prudência que as pessoas que estão ali é, devem ter como princípio pessoal ou algo aprendido. Acho que mais ou menos isso que nós estamos tentando abordar. Seria isso? exatamente. Zélia, assim, muito bem colocado. Essas decisões, que eu estou frisando aqui, esse bom senso, essa responsabilidade, às vezes é muito difícil. Mas o que eu estou brigando, entre aspas, eu estou tentando colocar esse tema em discussão, é assim, qual é o momento correto, o que ela deve fazer primeiro, segundo, terceiro. Ela tem que ter essa autoconfiança para decidir qual é o melhor passo a ser feito, qual é a melhor, o que eu vou fazer agora. Isso, Esse pensamento todo, essa questão que nós estamos colocando aqui, tem que ser de tal modo colocado no nosso pensamento, ou passado isso para as cuidadoras, que elas têm que tomar decisões baseadas em conhecimento, num comportamento ético adequado para exatamente. poder ajudar e solucionar o problema. É isso que eu gostaria assim Sim, que fosse frisado. E a sim, questão, Zela, até assim, discutindo um pouquinho mais o tema, como a cuidadora pode ter esse conhecimento, esse comportamento, como ela pode adquirir isso? Essa é sim. a verdadeira questão. E até vou contribuir um pouquinho com essa resposta, dizendo o seguinte, que ela só pode ter essa autoconfiança, essa responsabilidade e esse comportamento adequado se ela tiver prática, Isso, se ela tiver experiência e sim. ela assumir responsabilidades pelo conhecimento que ela tem. Não Sim, sei se sim. você concorda com isso. Sim, eu acho que você que já deu muitas palestras, tanto para pessoas idosas quanto para cuidadores, trabalhou em LPI, lidou com equipes de saúde, né? Eu acredito que
bem interessante observar caso a caso, quer dizer, tem profissionais que são muito, vamos dizer assim, mais identificados com aquilo que eles fazem. Então, eles Perfeito, buscam sempre um aprimoramento, eles buscam uma formação, eles perfeito. buscam falar com um colega. Então, Colocar isso é bem. algo que é, vamos dizer assim, eticamente necessário como profissional, eu como Perfeito, psicanalista, psicóloga, você como professor e trabalha também com palestras, fazendo, comunicando saúde, né, meio ambiente e cuidados com os idosos. Então, a todos nós temos que nos responsabilizar pela nossa capacitação. E essa perfeito, capacitação, ela não é algo que é para nos colocar numa coisa amarrada, assim, tipo, não, você só pode fazer dessa maneira porque tem que ser assim. Não, você tem que ter o bom senso apoiado no seu um conhecimento adquirido perfeito. e Isso cada mesmo. vez mais você Isso, vai juntando seus valores, sua ética, seu aprendizado, sua experiência ao seu aperfeiçoamento para se tornar um profissional cada vez melhor. Não é só para o outro, é para você mesmo, né? Eu sim. acho que nós, como cuidadores, como eu fui cuidadora familiar, eu tive que aprender muita coisa, né, em relação a determinados tipos de práticas e de cuidados. Como se aprende? Lendo, falando com os enfermeiros, falando com os médicos, pedindo orientação. Porque quando chega dentro de casa, isso que nós falamos muito no nosso trabalho, é conosco mesmo. Nós estamos ali sós e nós temos que tomar as melhores providências. Por isso que o trabalho da UXZ, ela é uma orientação para o cuidador no âmbito domiciliar, que é a hora que você tem que acionar tudo isso que a gente acabou de falar. Prática, Exatamente. a sua aprendizado, o seu bom senso, a chamar o vizinho, não importa, né? Eu acho que é isso que você orienta nos seus cursos, não é isso? Perfeito. Exatamente. Exatamente. E eu até, assim, tentando fechar um pouquinho o tema, tentando aprofundar um pouco mais, Sim. eu coloquei no começo que postura social, se é uma questão de valor, eu diria muito. O valor hoje daquele profissional que tem uma postura correta, que ele tem um posicionamento correto, que ele tem uma responsabilidade idônea, ele com certeza vai agregar valor a nome dele, a marca dele, a questão de trabalho que ele está executando dentro daquela casa. E isso é muito importante hoje, as pessoas realmente valorizam aquele profissional que realmente tem uma responsabilidade, que ele tem uma confiança, que toma atitudes corretas e que ele realmente conhece o que ele está fazendo. E isso valoriza muito, não só a profissão, como eu falei, o valor do nome dele, da pessoa em si. Isso eu acho muito importante. Perfeito. Eu acho que fica com uma boa mensagem, né? Vamos dizer assim, esse incentivo a todos Perfeito, aqueles que estão presentes na relação de cuidado, de se sentirem valorizados como pessoa, né? Porque às vezes esse trabalho é tão, vamos dizer assim, cansativo, é um trabalho que é de sofrimento, de ver aquela pessoa perdendo, né, aquela potência, aquela alegria. Então, às vezes o cuidador, né, todos eles que estão nesse rol, ele mesmo se sente com como embotamento dessas qualificações como pessoa que ele tem. sim, Às vezes ele é sim, até muito rechaçado, porque o idoso briga muito, é teimoso, e às vezes o cuidador vai se sentindo pouco valorizado. Então, assim, perfeito, é um trabalho muito grande que nós temos que fazer de nos sentirmos muito bons, muito valorizados, muito perfeito, importantes, né? E que isso traz assim uma autoestima, né, que merece, porque você está fazendo um trabalho
muito digno e muito importante para aquela pessoa e para aquela família, e relevar tudo aquele momento difícil e tentar usar essa verve interna para ir realmente fazer a coisa eticamente correta, tipo, o Perfeito. melhor cuidado, procurar as melhores ajudas, negociar o tempo todo com o idoso, porque você haveria de gostaria de falar com alguém, pedir ajuda, né, para que ele entenda que não é humilhação para ninguém, é o contrário, é uma proposta melhor, né, de procurar a ajuda correta, ao invés de sair correndo, pegar, chamar um farmacêutico, né, poderia já ter sido medicado, poderia ser orientado, poderia ter dado um sossego, dizendo, olha, a senhora bateu, caiu, sentou, vai pedir para um profissional, para um ambulatório, onde vão ter médicos e enfermeiros. Então, esse momento em que o cuidador tem que sentir que ele tem essa responsabilidade, mas através de um resgate dessa identidade profissional que ele tem que se reconhecer. Ele é Muito. profissional, está lá como profissional, mesmo que não importa se o cuidador ele tem ou não tem registro, não importa, ele está ali agindo e tem então que ter todas essas posturas. Pelo menos é o que esperamos que seja para o bem do idoso, não é isso? E aí eu É. queria te pedir para você então fazer a sua mensagem para a gente então deixar um até breve aqui para as pessoas que tiveram conosco até esses nossos minutos. É. Obrigado por vocês terem escutado um pouquinho aí o nosso bate-papo. Eu acho que sempre valoriza um pouquinho o nosso conhecimento. A dica que eu dou para o cuidador, até extensivo a qualquer pessoa da linha de saúde, é assim: o comportamento que nós devemos ter, a atitude perante um caso qualquer que seja, exige sempre responsabilidade, exige autoconfiança. O valor que a pessoa vai ter na hora de decidir se está certo ou errado, isso tudo é uma bagagem que nós estamos adquirindo com o passar do tempo, pelo profissionalismo que nós temos, eu me incluo nessa também, pelo conhecimento, pela experiência, pelo aprendizado e até se fala parcerias hoje com outros colegas, Sim. com outras empresas, com outros, até a Austin Z me coloca aí também como parceira para poder realmente ajudar o fortalecimento do nosso trabalho. É isso que eu gostaria de deixar como mensagem, tá bom? Muito Muito obrigado, espero obrigada. em breve. Obrigado pela oportunidade, Zeila. Foi muito gostoso esse bate-papo agora, tá bom? Eu também gostei, obrigada. Espero que todos tenham gostado. Até breve. Obrigado mais uma vez. Tchau, tchau.